Assustou? De leve. Deixa eu pensar aqui que eu tenho que falar. Olá, povo de Saturno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em Saturno, falando dessa vez sobre o que é RPG. Eu perguntei lá no meu Instagram algumas perguntas sobre o que vocês querem saber sobre esse jogo, né? Qual que é a curiosidade de vocês. Eu sempre costumo postar as campanhas que eu tô jogando nos meus stories, né? Então a galera fica muito curiosa, perguntando que jogo é esse, como é que brinca, quais são as regras, é muito difícil, eu tenho que ter amigo, eu tenho que ser sociável pra poder jogar. E a gente pretende responder essas perguntas que eu recebi lá na minha caixinha, com a ajuda do Gimme, que é o editor maravilhoso, perfeito, compositor das trilhas sonoras da minha vida, desse canal também. Ele é mestre de RPG e viciado em RPG há muito tempo, e pra quem não sabe mesmo que é RPG, é o joguinho das criancinhas do Stranger Things. E do Gravity Falls, que pra quem assistiu um desenho da Disney super legal. E Dexter, pra quem é dos anos 90, Dexter. É verdade, tem um capítulo até que a Didi mestra, né, da Amazônia. Gimme, você é o nosso mestre. Já começou sem pedir vinheta, foda-se? Não. Cadê a vinheta, você? Vinheta. Cara, RPG é a sigla de Role Playing Game. Então, basicamente, é um jogo de roleplay, né, de faz de conta. A gente interpreta, né, pode ser de interpretação também. Cada jogador tem um personagem, esse personagem você interpreta ele. E tem o mestre, que é o cara que toma conta do jogo. É o cara que controla o mundo e sabe o que está acontecendo para além do que os jogadores sabem e vai conduzindo a aventura, né? Não tem limite, você faz o jogo, vai longe. E assim, a gente tem muitos tipos diferentes de RPG. Sendo que o mais famoso, o mais pop de todos é o Dungeons and Dragons, Caverna do Dragão, tinha um desenho nos anos 80. Como a Nath falou, tem o Stranger Things, eles estão jogando Dungeons and Dragons. Tem o filme que a tradução é Dois Irmãos, mas é Onward, que, cara, é totalmente inspirado em Dungeons and Dragons, e por aí vai. 1 milhão de coisas por aí que são inspiradas nesse jogo, que, por sua vez, além de mitologia, foi inspirado no livro O Hobbit e em Senhor dos Anéis de forma geral. Pra gente explicar pra vocês o que é RPG hoje, a gente vai falar um pouquinho específico sobre Dungeons and Dragons na 5ª edição, que é o que a gente tá jogando hoje em dia. A gente já comentou em outros vídeos que existe Changeling, vampiro, lobisomem, enfim, uma série de universos possíveis, mas como o Dungeons and Dragons é aquele que a gente tem o maior costume, né, de jogar, que a gente tem mais material, como a gente vai tentar traduzir pra vocês em termos de jogo o que funciona, né? Pra que serve isso? Bom, a gente tá falando de Dungeons and Dragons, que é basicamente uma aventura épica medieval, né? Num mundo medieval. É claro que você tem 1 milhão de coisas, pode ser mais europeu, que geralmente é, tipo o Senhor dos Anéis, o Hobbit, pode ser alguma coisa meio desértica, tem 1 milhão de vertentes, e dentro desse subgênero a gente tem livros de jogos que a gente pode falar depois, tem 1 milhão de outras coisas sem ser Dungeons and Dragons que também se passam no mundo épico. E além disso, como a Natália disse, tem Vampire, que pode se passar hoje em dia, na Idade das Trevas. Você tem lobisomem, tem mago, tem 1 milhão de outros sistemas de RPG. E o sistema nada mais é que o conjunto de regras. Então a gente vai falar de Dungeons and Dragons por ser o mais famoso e o que a gente joga, né? A gente jogou o 3, eu joguei minha vida inteira o 3 e o 3,5. A gente estava com uma campanha com a versão 3,5 de Dungeons and Dragons por 2 anos e pouco. A pandemia ferrou um pouco isso, mas a gente estava com uma campanha, ficou muito tempo jogando, era um grupo grande. E agora a gente está com um grupo de 5ª edição, que é a mais recente e tá muito legal, tem todas essas miniaturas e, bom, deu pra ver que a gente tá investindo nisso, né? Aqui a gente montou uma floresta, nessa floresta a gente tem essa aranha aqui grandona, e a gente colocou algumas coisas 3D, as outras coisas são os tiles em 2D mesmo, né, do Dungeons and Dragons, é bem legal. A gente tem aqui também uma feiticeira lutando contra 2 gnolls, que não estão pra brincadeira. Tem uma clériga aqui lutando contra um ogro. Esse ogro tá gigantesco, né, perto dela. Aí aqui a gente tem um cenário meio floresta, meio tumba, né, que tem um monge aqui pronto para dar porrada nesse esqueleto. Um anão lindo aqui também indo meter a porrada em outro esqueleto. E, bom, vocês podem ver que esse dispositivo aqui abre, né, e a gente vai dar para alguma catacumba, alguma coisa assim, alguma subterrânea. Ó, aqui a gente vê que além dessa porta a gente tem um cubo gelatinoso com uma vítima lá dentro já. Essa miniatura é bem legal por isso, a gente consegue colocar dentro. Esse elfo tá em maus bocados porque ele tá fugindo, mas alguma armadilha acionou esse fogo aqui que subiu, né? A gente pode ver aqui uma grande batalha, tem uma mantícora e esse anão tá tentando lutar de um lado com a mantícora, de um lado com um orc, um goblin. Tem um dragonborn tentando lutar contra um goblin também. Tem uma feiticeira já fazendo uma bruxaria dela contra a mantícora. E tem um monte de inimigos ainda descendo a escada, né? Mas esse meio elfo aqui conseguiu abrir uma passagem secreta.
E esse lugar aqui parece ter alguns itens interessantes, mas tem um mímico ali também, então vai dar merda. A Mila perguntou quem são, como surgiu, onde vivem e como começar. Basicamente tudo, né? Eu não sei se ela perguntou quem são, onde vivem, em relação ao quê? As pessoas que jogam RPG? Somos nerds. Exatamente, são os nerds. É a galera que vai gostar de devorar uns livrão desse aqui, de regras, e inventar coisas e perder horas da vida. Perder não, né? Enfim, investir horas da vida criando mundos e criando campanhas e criando aventuras para jogar os seus amigos lá e desafiar a galera. E vai achar muito divertido ficar jogando esse jogo de imaginação com os amigos, sacou? E de rolagem de dado. Rola dado, vê regra, discute regra. O outro joga, será que essa magia pode? Nesse caso pode, nesse caso não pode. Usando miniatura ou não usando miniatura, enfim. Por incrível que pareça, tem uma galera do rock and roll que gosta, a galera do heavy metal, na verdade, que gosta. Cara, tipo Sonata Ártica, Blind Guardian, essa galera tem músicas inspiradas nisso, inclusive. É porque a galera que gosta também de metal normalmente é nerd. Ele gosta mais dessa coisa de mitologia, de fantasia, de luta de dragão, de duelo, de cavaleiros. Né? Rainbow, essas isso paradas. Acho que tá muito no lore da parada, cara. É, tem a ver, tem alguma relação aí. Relação. Mas então é isso, basicamente nerds, essa galera, né, que hoje em dia é cool, mas que quando eu era molequinho não era não, assim, quando eu era molequinho eram uns párias da sociedade mesmo, assim. Hoje em dia já tá mais tranquilo essa coisa. Acho que as empresas perceberam que a gente cresceu e a gente tem dinheiro pra gastar. O RPG, como eu falei, ele começou com Dungeons and Dragons, se não me engano, com Gary Gygax. A história é maior do que isso, mas tinha um jogo de batalhas, ele evoluiu pro que a gente conhece como Dungeons and Dragons, a primeira edição. Enfim, é um jogo de tabuleiro, de miniaturas. Eu acho que a miniatura já, desde o início, tá ali no DNA da coisa. Mas não precisa, quando eu era criança eu jogava sem miniatura, enfim. E depois a gente começou a jogar com miniatura de papel, depois a gente começou a jogar com essas miniaturas lindas. O RPG tem muito a ver com Hobbit, né? Com o Senhor dos Anéis. Criaturas de lá, o Halfling, né? Que é o Hobbit do Senhor dos Anéis, os próprios orcs, goblins e por aí vai, mas tem muita coisa... Você mata o dragão e pega o tesouro. O que o Hobbit é isso, né? Você mata o dragão e pega o tesouro. Então, muito daquilo lá é tipo... O embrião tá no Hobbit, no Senhor dos Anéis. Então, a galera que gosta do Hobbit e Senhor dos Anéis, geralmente é a galera que gosta de RPG. Geralmente tem muito... Quando eu era moleque, eu ia direto no fã-clube de Senhor dos Anéis, era RPG total o tempo inteiro. Espero ter respondido. A Gil perguntou como se cria uma história de RPG e se os jogadores já têm uma base pra começar ou criam tudo do zero. Eu nunca mestrei RPG, eu nunca tive vontade, porque são realmente muitas regras pra você decorar e eu não sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que trabalha com storytelling de uma forma em que, se eu precisar muito de uma regra muito ali certinha, de conta matemática e tal, pra poder fazer, eu acabo me perdendo. Então, eu prefiro, mestrar os meus livros sem personagens participantes no mundo real, que é basicamente escrever um livro, que é o que eu faço. Mas pra você criar uma história de RPG, eu como jogador, eu crio a minha personagem e eu crio o backstory da minha personagem. Então, por exemplo, se eu decido que eu quero fazer uma personagem que vai ser uma feiticeira, ela não é uma feiticeira só porque ela é uma feiticeira. Eu costumo também definir, conversar com o Gui e falar, cara, ela é uma feiticeira, ela foi criada num convento, ela nasceu no dia que teve um eclipse, exatamente ao mesmo dia, ao meio-dia, e ela acabou de descobrir que ela precisa ser assassinada e ela não quer ser assassinada, né? Um ritual. Assassinada não, sacrificada. E ela não quer, então por isso ela tá fugindo. Tá, isso é realmente a história do RPG atual que a gente tá jogando, assim, a personagem dela é exatamente assim. Então eu criei um backstory pra minha personagem, contei isso pra ele e isso ajuda ele como mestre também a criar parte da aventura, certo? O jogador pode pegar personagens já prontos, é o que não falta na internet, nos livros de RPG e tudo mais, assim, você encontra prompts de personagens já direitinho. Tanto na parte subjetiva, que é essa parte do roleplaying, né, da história que ela estava contando, quanto na parte das regras. Ou você pode criar um personagem, tanto na parte da história quanto nas partes das regras, do zero. Como ela criou a história dela e as regras a gente vai seguindo as regras do livro do jogador. Geralmente, sistemas de RPG vão ter um livro dedicado ao sistema, né, como você joga e que os jogadores vão ter mais acesso. Geralmente, existem sistemas que não, de novo, a gente está falando de Dungeons and Dragons, então o Dungeons and Dragons é clássico por ter vários livros. Um deles é o livro do jogador, o outro é o livro do mestre, que é o livro que o cara vai usar para a segunda parte da pergunta. Como é que você cria as aventuras? O livro do mestre te dá 1 trilhão de possibilidades, assim. Ele tem prompts de aventura, tem coisas aleatórias, por exemplo, lista de item aleatório, né? Lista de item aleatório, e tudo dividido por nível de desafio. A regra é pra você ter algum desafio no jogo, né? Pra pro monstro poder te bater, você poder bater no monstro, o monstro é muito poderoso, não é? Você consegue convencer aquele cara do que você quer ou não, enfim. É tudo 1 milhão de possibilidades. Tem muitas aventuras já prontas que o pessoal vende, tem da 5ª edição, tinha das outras edições. Tem livros de jogos que são antigos, eu vou mostrar também. Mas além disso, você pode pegar a inspiração de qualquer lugar. Você pode falar... Pô, gostei muito do filme A Múmia. Aquele lá do Brandon Fraser?
Brendan Fraser. É isso mesmo? E aquela linda. Todo mundo é lindo naquele filme. Tem um meme assim, né? Qual é a sua... Orientação sexual. A múmia. É o cast de A Múmia. Bom, que todo mundo delícia, meu. Enfim. Por exemplo, você gostou muito do filme A Múmia. Então você cria, olha, os personagens vão se deparar com uma tumba e vamos colocar aquilo na medieval. Aquilo acontece em 1930, daria ótimo pra um Cthulhu, hein? Daria. Aí basicamente é isso, os caras chegam, encontram uma tumba, tem uma múmia, a múmia tem um desperta, livro com uma profecia. tem um livro que eles têm que usar e tudo mais, armadilhas e coisas, e aí você vai criando, você se inspira em coisas que você gosta pra criar. Mas pra você realmente criar, o mestre tem que saber as regras, e ele pode mudar as regras como ele quiser. Eu acho legal conversar isso com os jogadores pra não ficar bolado, porque tem gente que não liga pra regra, tem gente que liga pra regra, depende do grupo que você tá jogando, mas o mestre tem que conhecer bem pra saber que desafios são válidos. Você vai botar um dragão vermelho adulto, no caso de Dungeons & Dragons, pra um grupo de nível 1, vai dar merda. Então você tem que ter um mínimo de conhecimento de regras do que aquele grupo aguenta pra pelo menos a aventura ser legal e não morrer todo mundo. Bom, eu já soube de mestre que gosta mesmo de matar a galera, não é o meu caso. Mas também mesmo quando o mestre subverte as regras que vem no livro, você tem que seguir as próprias regras que você criou. Não adianta você determinar uma... Não? O mestre pode fazer o que quiser. No meio do jogo? O mestre faz o que quiser. Eu sei que isso aqui não é para um vídeo iniciante assim, mas se o mestre vai mudar a regra, não deixa os jogadores perceberem. Mas amor, isso é roubar que você tá falando. Tô falando de quebrar. Mas o mestre pode roubar. Bom, tem esses livrinhos aqui que não são RPGs, mas tem a ver com esse mundo, que são livros de jogos para você jogar, geralmente sozinho, geralmente sozinho. E esses jogos aqui, cara, eu joguei muito quando eu era criança. Esses aqui são edições novas, né? Porque meu irmão, quando se mudou, levou todas as versões lindas. Bom, esses livros aqui é pra você jogar sozinho, com 2 dados normais, tá? Eles são muito legaisinhos. Ele basicamente tem assim... Tipo assim, você tá no 22, aí você vai ler e você vai tomar uma escolha. Você vai para 4 ou você vai para 326, aí você procura no livro. O livro ele é todo um quebra-cabecinha, tá? De mini capítulos, e você vai seguindo a historinha, fazendo suas decisões, e você luta usando 2 dados, né? Você controla o monstro, controla você mesmo. É muito divertido. O meu grande amigo Alan Cajur, que é um cara que dirige clipe do Maiá, da minha banda, veja que é bom, tem nada a ver com RPG, mas é bom. E também mestre RPG, jogou comigo a vida inteira. Ele pegou um desses livros aqui, que eu não tenho, deve estar com ele inclusive, que é A Prova dos Campeões, e ele transformou em D&D 5ª edição, e a gente jogou online agora na pandemia. E aí que tá, ele se inspirou nisso, ele pegou um livro que era pra você jogar sozinho, da década de 80, isso é bem antigo, e ele usou pra gente, ele adaptou pra essas regras, né, um trabalho de nerd incrível, e ele colocou a gente lá pra jogar online com um grupo e foi muito legal. Ainda seguindo esses livros de jogos, a gente tem esses aqui, que é da mesma galera, que é do Steve Jackson e do Ian Livingstone, mas esses aqui são RPGs mesmo. Esse aqui é muito legal, é o único que era dos meus irmãos que eles deixaram comigo, é uma raridade, que ensina você a jogar RPG da forma mais simples do mundo. Então ensina o que é um mestre, tem 2 aventuras aqui, e é óbvio que o sistema de regras é extremamente simples. Você só usa 2 dadinhos daqueles comuns que vem em qualquer jogo, D6, tá? né? D6, mas a gente usou pra caramba esse livro, eu já usei muito esse livro, tem ideias de aventura incrível, ele ensina de uma forma muito bonitinha. Aí, falando de múmia, tem uma múmia aí. Tá. Um mapa aqui de uma dungeon, né, de um calabouço, que é uma coisa super clássica do jogo de RPG. E esse aqui ficou um pouquinho mais complexo, a ficha era um pouquinho mais difícil, as regras eram um pouquinho mais complicadas, ficava um pouquinho mais sinistro. E aí essa mesma galera desse mesmo sistema resolveu fazer aquilo que eu falei, que é fazer mais de um livro. Então eles fizeram um livro só com histórias e lore desse mundo que eles criaram, onde se passa aqueles jogos todos lá, tá bom? Que é muito legal também, cheio todo ilustrado, um livro de monstros, com as criaturas que você pode encontrar. De novo, esse sistema aqui é muito simples, ele é muito simplinho. Tem até um desenho aqui do meu irmão, que foi um dos meus influenciadores a gostar de RPG, não na parte de jogar, mas na parte artística. Olha que legal, tem um desenho dele aqui. E como a gente disse, tem muitos tipos de RPG diferentes. A gente tem, por exemplo, Vampire, que é um roleplay de terror, bem legal. Eu já joguei muito e gosto pra caramba. Tem de Star Wars, esse livro é da época do episódio 1, dá pra ver pela capa, né? Mas, cara, tá muito gasto, tadinho, véia beça. Esse jogo era muito legal, dá pra jogar pra caramba, eu joguei muito, é lindo. Esse eu nunca joguei. Já joguei muito RPG baseado em Senhor dos Anéis, dentro do mundo de Senhor dos Anéis, mas nunca nesse sistema. Bom, pra você ter histórias, tem vários livros, esses aqui são da 3ª edição de Dungeons & Dragons. Se passa no Reino de Ferro, que é um mundo muito interessante, meio medieval, meio steampunk. E essa aventura aqui, eu amo essa aventura. Eu peguei 2 livros dela, são 3, eu tenho os 3. Tem muitas outras aventuras de D&D que já vêm prontas pra você jogar.
Então tá aí, você pode pegar as aventuras daqui que ela te mostra direitinho todos os personagens, tudo que pode acontecer pra você. Obviamente, você estuda a aventura, você como mestre, você vai estudar ela e você passa ela pros seus jogadores. Você passa não, você conduz. E esse aqui é um livro incrível que eu ganhei lá da Nádia, do Experimento 237, do marido dela, do Jaime. Eles me deram de Natal. Nesse Natal. Ele é um compilado de várias aventuras que foram lançadas para Dungeons and Dragons ao longo dos anos. Aqui tem, sei lá, 6 histórias por aí, mais. Me perguntaram qual que é a minha classe preferida e a Tebinha falou que é Halfling até o fim. Halfling é o nome do D&D que a gente tem para uma raça que seria tipo um Hobbit, né? O que a gente entende dentro desse sistema de D&D é que classe é o que o personagem faz e a raça é o que o personagem é. Por exemplo, elfos, anões, humanos, halflings, Dragonborn, que na edição tá Draconato. Tiefling, que é tipo o Hellboy, sabe? Uma criatura que possui chifres e rabo. Demônio, essas são as raças. E a classe é aquilo que ele faz. Então ele pode ser um druida, que é um tipo de personagem mago que tem da floresta, uma conexão maior com a natureza. O cara que tem conexão com um deus, que é um clérigo. Tem a feiticeira, que os feiticeiros eles já nascem com a magia no sangue. Então, diferente dos magos, eles não precisam passar por um processo de aprendizagem, pergaminho necessariamente. O desenvolvimento da magia deles acontece de uma outra forma. O bárbaro, que é inspirado no Conan. Então, tem o guerreiro, né, que é o fighter mesmo. Tem o Ranger, que é tipo o Aragorn, né? Ele é um Ranger. Que é aquele cara que ele é do rastreio, tipo assim, ele sabe lutar, só que ele tem uma perícia maior pra poder rastrear pra poder rastrear outros personagens e tal. Tem também o Ladino, que é aquele cara que tem a mão leve. É o cara da mão leve. Né? Mas respondendo qual que é a minha classe favorita e minha raça favorita, eu adoro jogar de meio elfa, porque eu acho que pega várias vantagens, vários bônus que tem tanto do elfo quanto do humano. E a minha classe favorita é feiticeira. Eu amo jogar de feiticeira, eu adoro jogar com magia. Eu não sou aquela do combate corpo a corpo, eu gosto de ter uma besta, um arco e flecha e, tipo assim, magia pra poder usar. Eu amo. E tu? Bom, como eu sou mestre, eu gosto de tudo e eu posso ser tudo, né? Eu gosto de monstros, eu gosto muito de monstros. Então ser mestre é muito legal porque eu controlo a galera toda, né? Todos esses monstrinhos. Porém, quando eu jogo, eu gosto muito de ser porradeiro, eu gosto de ser anão, eu gosto de ser guerreiro. O Jaime e a Nádia, do Experimento 237, trouxeram que foi minha primeira miniaturazinha. Na verdade foram 4, né? Mas enfim, que é justamente um anão, que eles acham que tem a ver comigo, né? Que eu sou todo anãozinho. Dependendo do RPG, como a gente falou, por exemplo, no Vampire, a gente não tem raça e classe, a gente tem uma coisa só, tem vários clãs de vampiros. Isso já mudou, mas eu não joguei o Requiem, não joguei o Parei na Máscara, mas existiam vários clãs, tem o Nosferatu, que é tipo aquele clássico Nosferatu, tem o Toreador, que é o cara da arte, tem o Bruhá, que é o cara mais porradeiro, e tem, enfim, Tremer, que é o feiticeiro dos vampiros. Nesse Star Wars que eu tenho, que é muito também Dungeons and Dragons, da época da 3ª edição, ele também é raça e classe. Então você pode ser um Twi'lek, aquele dos rabinhos assim, Jedi, ou pode ser Fringer, eu acho que era o faz tudo, o Soldier, que era tipo o Stormtrooper da coisa, né, o guerreiro. Cara, tem muita gente perguntando também, a Gi, a Bibi, a Ana, uma galera aqui tá perguntando se tem número mínimo de participantes e como é que você faz pra poder entrar nesse mundo zero. O que você recomendaria, tipo assim, cara, pega esse livro aqui, junta pelo menos umas 2 pessoas, umas 3 pessoas, tipo assim, pra você realmente começar e você tá no zero, o que você faz? Tá, tem muitas formas de começar RPG. Uma delas é que geralmente acontece, você joga com um cara que já é mais experiente. Eu já iniciei uma galera, desvirginei uma galera. Pessoas que jogam até hoje, pessoas que pararam de jogar e que só acharam legal na época, enfim. Eu joguei com muitas pessoas porque eu sempre tive experiência, sempre tive os materiais, sempre tive os livros que eu herdava do meu irmão, ou isso ou aquilo, e a galera meio que entrava junto. Então, sim, o mestre é importante conhecer a coisa. Então, se você conhecer alguém que mestra RPG, essa é uma excelente forma de começar. O cara, sendo bom, ele vai saber te guiar, saber te fazer gostar da parada. Então, assim, você vê o que você gosta, mais storytelling, mais regra, gosta de porrada, gosta de misturar as duas coisas, né? Você gosta de um jogo de luta, gosta de misturar a luta, então isso aqui você tem que saber. Se você não tiver um mestre, você pode procurar esses livros de jogos, aqueles pequenininhos que eu mostrei, tem vendendo hoje em dia. As capas são diferentes do que era antigamente, mas por dentro é igual. E tem novas aventuras, é muito, muito, muito legal. E aí você joga sozinho, aí você não precisa de ninguém. E tem os board games, que a gente já mostrou aqui no canal, o Achardalon, não foi? A Masmorra do Magloco, talvez, a gente mostrou também? Tá. Que a gente tem uns board games de Dungeons and Dragons, que são inspirados em Dungeons and Dragons, mas muito mais simples. Você não precisa de um mestre, a regra é chatinha, mas você joga com até 5 pessoas e você não tem um mestre, todo mundo é jogador. Então é muito mais simples, é muito mais legal e já vem com miniaturazinhas lindas que a gente pode usar aqui pra RPG também. Hoje em dia a gente tá numa febre de board games, então a gente tem board games de tudo que parecem RPGs. Então talvez seja uma porta de entrada, não só esse de Dungeons and Dragons, mas tem um de Senhor dos Anéis,
tem de Arkham, né, do Arkham e tudo mais, que é do Cthulhu, e você tem enfim, 1 milhão de outras coisas. Tem o pessoal lá do Experimento 237 entende muito mais do que eu, a Nadia Haim, de board game mesmo, de regras fixas e tal, que é muito mais fechado, né, do que um RPG. O RPG tem essa premissa de você conseguir viajar, inventar o que quiser, o mestre inventa. Respondi? Eu acho que sim, né? Eu acho que a pessoa ainda não vai saber o que ela precisa fazer. Tipo que você precisa fazer? Joga um joguinho de dados. Passo 2, escolhe um board game que você acha maneiro na Galápagos e joga com a tua família. Passo 3, começa a conversar com seus amigos e converter. Isso. Acho que a gente pode achar outros nerds e confraternizar com eles. Pois é, mas onde é que a gente acha outros nerds? Muita gente tá falando que, tipo assim, cara, ninguém gosta, ninguém curte, ninguém conhece. Muda seu ciclo de amizade. Eu tenho 31 anos. Quando eu era criança, era impossível achar pessoas que jogassem RPG. Quem eu conheci no meu ciclo de amizades aqui no Rio de Janeiro que jogava RPG eram pessoas da idade dos meus irmãos, 10 anos mais velho. E essa galera não queria jogar comigo, óbvio. Então, assim, eu pegava os materiais, eu tinha um RPG de Marvel, eu tenho um RPG da Marvel, que é incrível aqui, com todos os personagens da Marvel, que hoje em dia fazem um sucesso do caralho. Na época ninguém sabia quem era o Visão. E lá tinha uma fichazinha do Visão, como você jogar com a Feiticeira Escarlate, como você jogar com o Wolverine, como você jogar com o Quarteto Fantástico. Mas, e eu jogava isso com os meus amigos. Então eu era o nerd que estudava a parada, traduzia, porque muitas vezes a parada estava em inglês, e tentava fazer. E, cara, dado era uma coisa impossível de achar. E RPG a gente usa dados específicos. Dados de 10 lados, de 20 lados. A gente geralmente coloca o D na frente e bota um númerozinho. Então tem o D20, D6, D4, D10, D8, D12, são esses. E era impossível de achar. Então eu lembro que uma vez eu perdi na escola o único kit. Eu fui encontrar caro pra caceta, do outro lado da cidade, não sei o quê. Então assim, era muito, muito difícil. Hoje em dia, você tem muitos sites de RPG que vendem miniaturas, que vendem cenários, como esse que a gente está aqui, que vendem dados. Os dados hoje em dia são super baratos, super acessíveis. Você consegue encontrar tudo isso. E, obviamente, se tem essas lojas, tem pessoas. Então a internet democratizou isso, fez com que você encontrasse aonde estão esses nerds malucos. E, obviamente, como eu disse, as empresas entenderam. Bom, as pessoas cresceram e criaram empresas, e também empresas entenderam que hoje em dia a gente tem grana para gastar com essas besteiras. Então... É isso, cara. Usa a internet, muda o seu ciclo de amigo, corre atrás. Porque, cara, na minha época era foda. Eu tinha que converter meus amiguinhos do prédio, sacou? E da escola. E geralmente não dava certo. Dava certo com aqueles que se tornaram e são meus amigos até hoje. Um deles, um amigo da 5ª série, joga RPG com a gente até hoje. O Luciano, beijo. As outras perguntas que a gente recebeu eram muito relacionadas a como você começar e como você começar com uma galera e de como que funciona. E a gente montou esses 2 cenáriozinhos aqui, um cenário de floresta e um cenário de masmorra, pra poder mostrar mais ou menos pra vocês como que seria a dinâmica na prática. Então eu vou pegar uma ficha, com certeza tem alguma ficha jogada aqui em algum lugar de alguma personagem. Aqui nós temos uma ficha velha, só pra poder mostrar de exemplo pra vocês. Isso aqui basicamente é como que a gente entende que o nosso personagem vai funcionar. Aqui ele tem várias perícias, aqui ele tem noção de força, constituição, inteligência, carisma, etc. E pra cada coisa que a gente tem que fazer, a gente precisa de uma habilidade. Então, por exemplo, então a gente vai fingir que eu sou a Saladina aqui no meio da porradaria e eu tô querendo, tipo, sair daqui porque tá tudo pegando fogo, pau tá comendo e eu quero fugir. Então eu descrevo que tá todo mundo lutando, o Dragonborn tá lutando, o anão tá lutando. E aí ela fala, cara, eu quero saber se naquela parede ali tem, se em algum lugar desse cenário tem alguma passagem secreta, né? Masmorra geralmente tem, e Ladino geralmente é bom nisso. E ela falou isso, falou, olha, eu quero saber se tem alguma forma de eu escapar. E aí eu vou falar pra ela, então você vai rolar, nesse caso aqui, percepção. É uma das perícias, uma das coisas que você pode rolar. E aí o que acontece? Você tem um número dessa perícia que eu falei, no caso a percepção, e você define esse número, enfim, de acordo com a raça, de acordo com a classe, de acordo com a rolagem de dados na hora que você está fazendo seu personagem. E aí você tem um número que você vai somar ao D20. E aí o mestre vai ter um número de uma classe de dificuldade, ou seja, quão difícil é esse ladino nessa situação, saber se tem uma passagem ou não. E aí ela vai rolar o número, rola aí. Tirei 18! 18 é um excelente número, né? Um dado de 20 lados, que é o... E, bom, essa ficha aqui é de 3.5, não vai funcionar para isso que a gente está falando, mas digamos que ela tem mais 5, então ela tirou 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu não sou nada bom em matemática, que é um problema pra jogar RPG, porque só tem número dessa porra. Então ela tirou 20 e quanto? 3. 23! E 23 é um excelente número, porque a gente e considera... também não sou bom de memória. Que a gente considera que, tipo assim, normalmente de 15 pra cima é já uma rolagem que a gente já sabe que tá ok. Então 23, ela percebeu, cara, e aí o mestre vai narrar a situação. Bom, ela me pediu pra olhar, rolou, disse quanto ela tirou, e aí o mestre vai falar, olha, você
percebe que tem uma cor diferente em um ponto específico da parede. E um dos tijolos parece um pouquinho mais pra fora do que o comum. Pronto, ela conseguiu perceber isso. Aí minha personagem vai colocar ali a mãozinha. Ela vai dizer que então, eu vou querer colocar minha mãozinha lá pra eu vou abrir. querer testar esse. Aí ela pode abrir e encontrou uma passagem secreta. Aí eu quero atacar então com a minha espada, e minha espada ainda tem uma runa que me dá um poder a mais. Então eu aviso, olha só, eu vou querer ativar aqui a runa da minha espada pra poder atacar essa aranha. Você tá se inspirando no personagem da Renata, que é o que joga com a gente. Aí o que eu vou fazer? Se eu realmente estiver me inspirando na Renata, a gente vai saber. Não, tirou um número incrível, tirou Se a 19. Renata só tirando, a gente fica... Digamos que ela tirou 19. E aí, essa aranhazinha, ela tem uma classe de armadura, que é o quanto ela precisa tirar. Da mesma forma que eu falei da dificuldade dela achar o negócio aqui no outro caso. A aranha, ela é forte, então ela é um bichão, ela tem uma carapaça de Ou aranha. não, ela é grandona também, então é mais fácil de acertar. Ela tem uma classe de armadura, que é a CA, ok? Que é o quanto você precisa, pra poder acertar, ela tem que tirar mais do que aquele número. Digamos que é 15, ela já tirou 19 mais 5, já conseguiu. Vamos fingir, pra poder simplificar, que isso aqui é... Sabe quando você tinha que tirar 7 na prova pra passar? É basicamente isso, entendeu? Então meio que cada monstro tem uma média que você precisa, tem uma nota que você precisa tirar, tem um número que você precisa acertar. É claro que isso é problema do mestre, isso em termos de jogo pro jogador não tem a menor implicação. Tem mestre que abre, né? Tem mestre que fala pro jogador, a CA do bicho é tal. Eu não gosto de falar isso, eu gosto de a rolagem ser uma coisa acessória, né? Essa parte do jogo ser acessório pro roleplay. Então, por exemplo, eu não vou falar, olha, a classe de dificuldade pra você achar uma armadilha ali vai ser tal e a pessoa não tira, não. Eu não falo, eu falo, rola aí, a gente vê se tem ou se não tem. Rola aí, a gente vê se acertou ou se não acertou. Eu gosto de transformar em narrativa. Pois é, que a gente justamente trabalha muito aqui com storytelling. E aqui o D20, como ele é o nosso dado principal, a partir do momento que números tipo de 10 pra cima podem ser números bons ou números úteis, se você vai tirar números muito baixos, tipo 2, 3 ou pior de todos, 1, tá indicando também o nível da sua falha. Então quando você tira 1, a gente tem uma coisa no RPG que a gente chama de erro crítico. E aí dá uma merda lá. Coisas horríveis acontecem com o erro crítico. E quando você tira o 20, que é o nosso número máximo, é o acerto crítico, que é onde é o decisivo, né? O Natural 20, que é onde coisas incríveis acontecem. Então geralmente você dá um dano a mais, você pode dar o dano de dobro, ou então se você tirar faz coisas a mais, enfim, depende da situação. Quando você tira 1, você pode acabar sem querer acertando teu amigo, ou então quebrando tua arma, se machucando. É claro que, de novo, a gente tá falando especificamente de Dungeons & Dragons, cada coisa tem um jeito. Mas só pra terminar essa porradaria, ela fez isso com a aranha, e aí ela acertou. Então a aranha tem um PV, um ponto de vida, né? Um hit point. Pega um D10, digamos que a sua espada é um D10, uma espada longa comum. Eu acho que é um D10, eu não sei. A gente tem aqui um D10, que tá vendo que ele é um dado que ele parece até um peãozinho, né? Ele tem 10 faces. E aí eu vou rolar ele, pode ser na mesa. Normalmente a gente não rola na mesa porque nós somos civilizados e a gente não quer, brincar de boliche na porra do grid. Fatal, então... bater. Ou cair pra fora da mesa ou bater numa miniatura e estragar. Então a gente rola, tipo assim, no rolador de dados, a gente joga aqui. Tirei 7, então eu tirei 7 de dano da aranha. Mais, sei lá, 5 que você tem de força, mais bônus de resistência. Então, cada personagem vai ter umas coisas pra somar com o dado. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E digamos que essa aranha tinha exatamente 12. E aí eu vou falar, olha, você cravou a espada nos meios dos olhos, dos vários olhos dela. E o sangue negro jorrou na espada. E aí a gente faz toda a nerdeza pra gente imaginar junto. Aí quando morreu, a gente vai aproveitar e tira lá do grid, ou então põe ela caidinha, que ela não vai ficar muito Essa não vai ficar, porque ela é enorme. Mas é uma vibe mais ou menos assim. E daí, qual que é o tchan-tchan-tchan? Ou seja, o jogo acontece na sua cabeça. É bom que o mestre consiga narrar de uma forma legal e todo mundo esteja disposto a embarcar nessa viagem de LSD com ele, para poder imaginar o que está acontecendo. E uma coisa que também é muito legal, como a gente meio que tem um cenário, a gente consegue entender quais são a disposição dos elementos. Sei lá, essa personagem daqui, ela podia falar, cara, eu tô com meu cajado, eu quero fazer uma manobra que eu vou jogar uma coisa aqui do fogo, uma madeira que tá queimando fogo no olho. Aí vai que ela tira 20, ela realmente vai conseguir, às vezes ela consegue dar um dano a mais. Então você pode usar a sua imaginação e os recursos que você tem também pra poder jogar além das regrinhas. Isso. Tem toda uma regra de combate que também é bem específica, então você tem os quadradinhos pra você saber quanto você pode andar naquela situação, o quão perto você tá de um inimigo, o quão longe você pode atirar uma flecha ou uma magia, enfim, então o cenário, assim, você montar ele é muito legal. Tem esses aqui, ó, tá vendo essa caixa aqui, que é a nova versão desses tilezinhos em 2D do Dungeons & Dragons. Esse aqui é de cidades, esse que tá na mesa que a gente já mostrou é o de floresta, esse aqui que é de masmorra, tá vendo? Esse aqui no caso tem dois
2 sarcófagos, aqui atrás ele já é liso e tem 1 milhão, tem um aqui cheio de experiência de um mago, né, e tal. Ele é em 2D, mas, cara, ele é bem funcional pra isso que a Natália falou, a gente conseguir ver o que tá acontecendo. E daí, conforme a gente vai desenrolando essas aventuras, né, que normalmente eu gosto mais do RPG, que ele tem também uma grande história por trás, ele não é só simplesmente sobre você rolar dados, fazer contas e matar monstros, normalmente tem uma grande campanha que acontece por trás. Então o Guime, ele é um mestre que ele gosta muito de pensar, cara, tem esse monstro aqui porque existe um porquê do mundo dele estar aqui, ele não tá ali só pela porra da vontade divina, nem todos os monstros são monstros errantes. Então, normalmente, a gente consegue, no final de cada campanha, fazer um loot, que a gente pegar moedas de ouro, então pegar equipamento, então pegar poção de vida, comida, outros recursos que a gente precisa ao longo da aventura. E, normalmente, a gente também encontra pistas pra gente conseguir continuar andando com a nossa história. Então, a gente não fica, tipo, andando pelo universo só pra poder matar um monte de monstros. Normalmente, a gente também tem algum quebra-cabeça, né, que a gente precisa montar pra poder derrotar um grande vilão, ou então impedir que alguma coisa muito terrível aconteça. Geralmente a campanha é um conjunto de várias aventuras. E eu gosto muito de criar uma campanha de acordo com os personagens. Então lembra que a Natália falou que ela criou a história do personagem dela, o background do personagem dela? Assim a Nádia fez isso, assim o Filipinho fez isso, assim o Marcelo e a Renata e o Jaime, que é o pessoal que a gente tá jogando hoje em dia. Então e todos eles fizeram background e me deram elementos. Então eu juntei esses elementos numa mesma história. O como eles se encontraram, por que eles estão juntos, o que tá acontecendo naquela história e pra onde aquela história vai levar. E é muito legal porque eu sei tudo o que tá acontecendo, eles não. E eles vão descobrindo. O quanto a Nádia do Experimento 237 vai falar pra Natália, qual é a história dela, o quanto a Natália vai contar pra ela, isso demora vários jogos. Você não confia necessariamente naquela pessoa, você não sabe quais são os interesses dela dentro do jogo, né? O que aquele personagem quer. Aí, enquanto a gente tem a nossa ficha, né, pra poder ajudar a gente a se orientar de acordo com as nossas regras do nosso personagem, o mestre, ele tem vários personagens pra poder tomar conta que não são só os monstros. Existe uma coisa que você já pode ter ouvido falar na internet chamada NPC. Non-Player Character. Pois é, que é aquele personagem que o mestre coloca ou pra poder suplementar o grupo, né, às vezes quando só tem 2 pessoas e o mestre, ele já coloca ali um NPC que é pra poder ter uma coisa a mais. E ele pode ser um cara pra te ajudar, o mestre dos magos do Caverna do Dragão. Pois é, pode ser alguém pra poder ferrar tua vida, pra mentir, enfim. Pode ser um cara que vai te trair, enfim. E ele também usa, enquanto a gente tem a ficha, ele usa um outro recurso que é muito bacana, mostra aí. O escudo do mestre. O escudo do mestre é basicamente onde tudo que o mestre está fazendo vai ficar escondido, assim, atrás dele. Olha que lindo. Bonito. Esse aqui é o da 5ª edição. Aqui atrás tem atalhos de regras, né? Várias tabelas que eu posso precisar usar. Cobertura, ritmo de viagem, comida, e tem aqui condições, né? Que tem atordoado. O que acontece quando o cara tá atordoado? Tem um monstro lá que diz que se ele bater, o cara fica atordoado. Aí você vê o que acontece quando o cara fica atordoado. Tem o que você pode fazer na sua ação. Tem 1 milhão de mini gatilhos aqui, né? Que acontece no jogo, você olha aqui rapidamente, já tem a colinha ali para pro mestre saber como conduzir a aventura. Tem vários sites na internet que já vendem escudos do mestre para você personalizar e botar suas próprias fichas lá. Enfim, coisas que você acha mais importantes do que isso. A Nádia fez inclusive, pra gente jogar. Eu vou colocar aí, que é especialmente para esse jogo que a gente tá jogando, que é lindo, incrível. Ela fez à mão. E atrás ali do escudo do mestre, o mestre faz as rolagens de dado dele. Ele não precisa mostrar o quanto que o monstro tirou pra acertar o amiguinho. Então, gente, pra você começar, já começa procurando aí seus livrinhos de jogos, tá bom? Desse que a gente mostrou. Considere um board game, considere também... Como é que eu vou falar? Tipo assim, se você quer jogar, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer uma corrente do RPG. Se você tem muita vontade de jogar, você tem como jogar pela internet também. A gente joga com alguns amigos que moram em outras cidades e tal. Então deixa aqui nos comentários. A gente tá jogando um de Cyberpunk, né? Do Cyberpunk 2077, que o Alan tá mestrando. E tem nada a ver com o que a gente falou até agora. Pois é, então, tipo assim, deixa aqui nos comentários. Tenho vontade de jogar RPG de vampiro. Tenho vontade de jogar RPG medieval. E vamos ver quem que comenta também pra você já começar a expandir esse ciclo de amizade. Pois é, a gente podia organizar... A gente podia fazer um Roll20 com a galerinha. Selecionar alguma galera. Poxa, se der. Se você gostou, comenta aqui pra gente saber. Podemos nos despedir? O vídeo já tá muito grande agora. Tá com 16 minutos. Beijo, gente. Tchau, tchau.